Aí na Europa, vitória de Viktor Orbán na Hungria, Mais uma extrema-direita, o quinto mandato, né? Não é isso? Isso mesmo. Quinto mandato, são mais de 12 anos. Vamos só lembrar, ele vence a eleição logo depois daquela crise financeira em 2008, 2009. O Partido Socialista, na época, na Hungria, reconhece que mentiu para a população sobre a dimensão da crise, sobre justamente as medidas, e ele vem e assume, basicamente vence a eleição, inclusive com o voto de muitos, eu diria, de uma classe média alta também, enfim, de todo um pacote aí da sociedade que queria, obviamente, mudar, virar a página em relação àquele momento muito ruim, não só da Hungria, mas da Europa inteira. Mas o que ele faz ao longo de 10 anos, na verdade um pouco mais agora, 12 anos, é desmontar o Estado de Direito, desmontar alguns dos pilares da democracia, passa a controlar a imprensa, o judiciário, o Congresso, restringe atividades das ONGs e basicamente esvazia o que a gente poderia chamar de democracia liberal. Havia uma grande expectativa de que finalmente dessa vez ele pudesse ser derrotado. A oposição, não sei se vocês já ouviram esse termo, mas a oposição costura uma aliança ampla. Não sei se você já ouviu falar disso em outro lugar, Adriano. É bem comum por aqui. Sim, temos ouvido. Eu tenho acompanhado aí também, vocês que acabaram de, inclusive, falar sobre esse assunto, entre outros. Mas, bom, a oposição faz uma aliança ampla e acha que dessa vez dá para ganhar. E olha só, eles vão buscar um candidato que não era exatamente o radical de esquerda, era inclusive um cristão com muitos filhos, do meio rural, enfim, para tentar justamente atrair um pouco do voto que o Orbán poderia atrair do meio conservador. Mas não deu. O Orbán vence de novo as eleições agora no domingo e fica muito claro que depois de desmontar a democracia é muito difícil tirar essas pessoas do poder, porque elas têm o controle da imprensa, elas têm o controle do judiciário, elas têm o controle do espaço cívico. E aí, obviamente, ficam com uma certa vantagem em qualquer tipo de eleição. Mas esse não é o único caso. Nós temos na França, a eleição acontece agora em abril, a eleição para presidente, e a gente tem na França uma tendência muito clara de um aumento da tendência de voto para a extrema-direita de Marine Le Pen. Ela começou ali com 10%, 12%, 13%, e já nas últimas sondagens, agora no fim de semana, mostrando ela com 21%, já na segunda colocação, e apenas 5 pontos percentuais abaixo de Emmanuel Macron, o presidente da França. O provável segundo turno entre Emmanuel Macron e Marine Le Pen também será bastante apertado, com aí algumas projeções indicando 53% de vitória para Emmanuel Macron, mas mais de 47% de votos para Marine Le Pen. Seria, se confirmado, um recorde para a extrema-direita francesa, claro, quase 50% dos votos. É muita coisa, levando em consideração o histórico, como o Jamil bem disse, da extrema-direita na França. Ô Jamil, a gente tem um pouquinho de tempo hoje, ainda mais, não é? Eu queria também que você falasse sobre a guerra na Ucrânia, né? E possíveis crimes de guerra, sobretudo ali na cidade de Bucha, ou onde corpos foram encontrados aos montes, infelizmente, é o que tudo indica, de civis, né, Jamil? Como é que está essa situação por aí? Exato, vamos só entender, a Rússia, as tropas russas foram desmobilizadas daquela região, não porque eles estão abandonando a guerra, mas porque existe uma expectativa de um reposicionamento no território ucraniano, e aí, ao sair dessas regiões, o que ficou claro é que, obviamente, as tropas ucranianas voltaram a ocupar algumas dessas pequenas cidades, basicamente nos subúrbios de Kiev, e aí encontraram esses corpos basicamente deixados no meio da cidade. São mais de 20 corpos numa das cenas absolutamente dramática, no meio basicamente da rua, mas não é só isso, vários cemitérios clandestinos com vários civis, aparentemente civis. Esse não seria o único caso. Em outras cidades pequenas também, são sempre cidades pequenas, algo muito parecido acontecendo. E aí você tem a ONU hoje, a Alta Comissária para Direitos Humanos, Michelle Bachelet,
fazendo um apelo para investigações imparciais, mas deixando claro que isso poderia constituir, sim, crimes de guerra e outras violações do direito internacional. Aí a gente poderia ler outras violações do direito internacional como, basicamente, crime contra a humanidade. Então, essa é a declaração muito forte da ONU, porque, por enquanto, nós tínhamos aí Joe Biden falando, tinham alguns líderes europeus falando, mas, do outro lado, a Rússia sempre dizendo, não, mas isso aí é porque eles são os inimigos, e os inimigos estão criando histórias e criando argumentos. Dessa vez, não estamos falando do, entre aspas, inimigo, estamos falando da própria instituição da ONU, que se posiciona, pede investigação e deixa muito claro que o que está sendo observado é extremamente grave, tão grave que pode provavelmente ser chamado de crimes de guerra. Nós já falamos aqui, né, Jamil, da dificuldade de contar os mortos civis, as vítimas civis dessa guerra, e agora com essa revelação de que nessas cidades, nos arredores ali de Kiev, há valas comuns com dezenas de corpos enterrados, nessa situação que está sendo denunciada, esse número vai subir significativamente daqui para frente. Em breve devemos ter uma atualização significativa disso, né? Com certeza, Adriana. Inclusive, a própria ONU já vem dizendo, já vem alertando que os números que ela apresenta diariamente, o último deles, 1.400 mortos, não é o número real. É o número registrado e comprovado nas áreas onde ela teve acesso. Ou seja, nós não estamos falando em absoluto vamos dizer assim, da imagem real do que é que está acontecendo na Ucrânia neste momento. Em várias dessas cidades, como essa em Bucha, não havia acesso até o fim de semana, ou seja, 5, 6 semanas depois do início da guerra, e são várias as cidades que vivem exatamente o mesmo cenário, ou seja, ou controladas por tropas russas, ou ainda sob intenso conflito, e portanto os investigadores não podem entrar, ou mesmo, em alguns casos, de locais que foram colocados minas terrestres no caminho para esses locais, e claro, passa a ser muito perigoso atingir e entrar nesses locais. Por isso tudo, a própria ONU diz esses 1.400 mortos entre civis, não estamos falando de soldados, 1.400 mortos entre civis, é apenas o número de pessoas registradas como sendo mortas e comprovadas. Muito mais pode, de fato, ter acontecido.